Boa tarde, pessoas queridas. Eu peço desculpas pelo atraso, nós estamos 30 minutos atrasados, a gente teve um problema técnico, inclusive nessa confusão a gente acabou perdendo vários dos nossos participantes que devem estar ainda tentando entender como entrar aqui na nossa sala do chat e do webinar. A gente vai repetir com certeza esse ao vivo e vai repetir com certeza para que essas outras pessoas que se inscreveram possam ter oportunidade de estar conosco. De toda maneira, também vai ser gravado, então a gente vai fluir com as dificuldades e fluir com os desafios que apareceram. Toda vez que a gente faz uma coisa a primeira vez, tem essas coisas que podem ser como umas pedrinhas no caminho que a gente tem que fluir. Eu queria agradecer a presença de vocês e queria dar as boas-vindas em nome dos Florais da Deusa nessa sala. A gente tinha recebido várias perguntas, eu não sei se essas pessoas vão estar online, mas eu acredito que a gente segue com essas perguntas. Como vocês sabem, essa semana, no dia 19 de março, os Florais da Deusa fizeram 15 anos. Né? A gente considera, nós somos assim, como empresa, nós somos um pouco mais jovens, mas assim, nós consideramos o início dos Florais da Deusa o dia que eu fiz a primeira essência. Né? E a primeira essência, as primeiras essências feitas foram do floral Afrodite. Então, nós também consideramos a deusa Afrodite como a nossa madrinha. A deusa Afrodite é a deusa do amor, grega, e ela é aquela que fala não só do amor de relacionamento, do amor da sexualidade ou da beleza, ela fala também do alto amor, da alquimia, do afeto consigo mesmo, né? Então, é uma deusa muito importante e que é a nossa madrinha e que assim, busca sempre trazer leveza e trazer alegria para a vida da gente. Então, esses 15 anos passaram rapidamente. Eu estive essa semana olhando umas fotos das primeiras formações e assim, as mudanças que aconteceram comigo e as mudanças que aconteceram com as pessoas, ela é visível assim no rosto, no corpo, na forma como as pessoas se colocam. Então, é bem gostoso quando a gente olha assim na perspectiva do tempo, né? Como que um caminho evolutivo, apesar de todas as dificuldades e de todos os desafios, como pode ser rico e como a gente sai de um lugar e vai lá para um outro lugar de maior expansão, de maior facilidade, de maior consciência. Então, eu hoje, mais do que tudo, quero agradecer os Florais da Deusa, porque no meu próprio caminho, eles foram fundamentais. No meu próprio caminho, eles foram uma grande ferramenta que me ajudou profundamente nas minhas transformações. Então, cada feitio que foi feito, né, cada floral, e foram 149 florais para fazer todas as fórmulas compostas dos Florais da Deusa, cada feitio, cada um deles foi um aprendizado, cada um deles foi uma experiência maravilhosa de contato com essa equipe espiritual. E foi também uma oportunidade de eu confrontar minhas próprias questões, minhas próprias feridas, e receber recursos para transformar e para curar essas feridas. Então, eu digo que a primeira beneficiada com esse sistema sou eu. Mas daí a minha taça ficou cheia e eu quis compartilhar, né? Compartilhar, primeiro, fazendo um curso de formação em 2013, formando os primeiros professores, e depois compartilhar, criando a linha Pré-Manipulados, que é a que está no nosso site, pronta para uso hoje em dia, para que a gente pudesse, assim, democratizar o máximo possível o nosso sistema. Então, eu vou começar, então, com as perguntas que foram enviadas para o nosso site, para a nossa página, tá? E a primeira pergunta é da MA de Curitiba. E ela pergunta assim: eu tomo antidepressivos. Eu posso mudar para os florais da deusa com o floral alegria, por exemplo? Então, MA, o floral alegria realmente ele é indicado para as questões de melancolia e para os quadros de depressão. Mas é bem importante, bem importante a gente salientar que se você deseja fazer uma passagem por exemplo, de um químico, né, de um antidepressivo químico,
para uma linha mais natural, você necessariamente vai ter que fazer isso junto do seu médico, isto é, você começa a tomar o floral antes, talvez você pode juntar algum fitoterápico, talvez você junte também, por exemplo, a acupuntura, que funciona muito bem, alguma técnica de passagem de energia, se você gosta, como reiki, como bioenergética, né, massagem, e você junta essas coisas e primeiro você se melhora. Então, assim, o floral, o que ele vai fazer, e essas outras técnicas também, é ajudar você a trabalhar o que está por trás do quadro. Então, o que causa o quadro, ou o trauma, ou, enfim, o que causou aquele desequilíbrio químico no cérebro que acabou gerando um sintoma de depressão. Então, é bem importante, a gente nos Florais da Deusa, a gente não faz um discurso do tipo, ah, não, tudo que é natural é melhor, então larga o seu químico, larga seu médico, não faz a sua cirurgia. Não, não é a nossa filosofia. A nossa filosofia é trabalhar integrativamente. Então, você vai conversar com o seu médico e vai fazer um projeto de cura. E esse projeto de cura inclui você ir ficando melhor e diminuindo, eles chamam isso de processo de desmame, e diminuindo o seu antidepressivo, diminuindo, até que você pode parar. Mas necessariamente você vai ter que fazer isso com um acompanhamento médico. Se você precisar de alguma dica nossa, ou mais alguma coisa que você precise, escreve para o indicações, só que sem cedilha, né? Indicacões, @floraisdadeusa.com.br, que a gente, ou mesmo no nosso site tem muita informação sobre isso e sobre outras coisas, mas como que você pode fazer o seu projeto de cura para você chegar nesse lugar que você deseja, que é muito justo, muito adequado, que é deixar de tomar o antidepressivo. É possível, nós temos vários e vários relatos de pessoas que conseguiram, mas dessa maneira, tá? Devagarinho, com acompanhamento do seu médico, porque se você retirar abruptamente o seu químico que você já vem tomando, vai ser muito complexo, porque a sua química cerebral, ela não está natural. Então, assim, você precisa por enquanto. Então, a gente tem que tonificar o seu vórtice de cura para você poder chegar ao ponto onde você pode realmente substituir por outras coisas mais naturais, tá bom? Obrigada por ter participado. E a gente tem uma pergunta de Itajaí, da KLL, e ela fala assim, eu sou terapeuta holística, eu posso indicar a linha dos florais prontos? Você não só pode, como deve. Aí em Itajaí nós temos, acho que se não me engano, 2 ou 3 pontos de venda autorizados, e nós temos também as vendas no site. Então, assim, o site é bem completo em termos de indicação. Você pode, por exemplo, ir nos sintomas e indicações que está listado por categoria. O mesmo pode colocar a categoria, né, assim em cima, e você vai ter a lista de todos os florais indicados. Eles são bastante seguros de serem usados. Você pode usar, eles associam bem com várias técnicas. Você pode usar com segurança, tá? E você pode indicar, ele já vem prontinho, quer dizer, é muito seguro, é muito tranquilo. Tá? E uma coisa que provavelmente a gente vai ter logo, a gente vai oferecer alguns treinamentos. Inclusive, Itajaí é uma cidade que está programada, então você fica atenta. Mas nós vamos divulgar direitinho na nossa página e na nossa rede, que nós vamos oferecer para os terapeutas holísticos um treinamento nessa linha. Nós vamos oferecer vários treinamentos em várias cidades, nessa linha que a gente chama de pré-manipulados, que são os florais prontos, os bálsamos e os borrifadores. Tá bom? E aí a gente tem a CV de São Paulo, que pergunta assim, eu li no site que os florais da deusa foram canalizados e fiquei curiosa de como foi isso. Ai, é difícil de explicar, né? Mas vamos lá. É bom fazer uma diferenciação assim. As pessoas pensam que canalizar é, por exemplo, que nem os médios de psicofonia, que, por exemplo, eles recebem uma mensagem até, por exemplo, se eles em outra língua, se eles não falam alemão, mas eles escrevem ou recebem ou canalizam em alemão.
Então, eles são médiuns de psicofonia, quer dizer, eles recebem esse ser no perispírito deles. No meu caso, eu não sou médium de incorporação, eu nem sei como é que se faz. Canalização, você entra na faixa daquela informação, tá? E aquela informação, vamos dizer assim, você traduz em palavras. Então, é como se eu recebesse essa informação em forma de luz e eu traduzisse isso em palavras. Então, eu brinco com as pessoas que eu tenho a chave da biblioteca, né? Então, assim, quando eu não sei alguma coisa, ou mesmo de um cliente que precisa de uma ajuda, eu entro nessa biblioteca, entre aspas, que é uma biblioteca desse mundo espiritual e dessa estrutura espiritual que chama Congregação Universal da Luz, que me apoia e que eu sirvo, e eu consigo acessar a resposta àquela pergunta, né? Uma coisa bem importante do meu tipo de trabalho é que, por exemplo, por ser uma coisa que eu tenho que traduzir, eu não posso traduzir uma coisa que eu não sei ou eu não entendo. Então, por exemplo, para poder canalizar os florais de deusas, eu tive que fazer um profundo estudo sobre as deusas. Igualmente com os deuses. Eu já era terapeuta floral há muitos anos e era uma autodidata feroz no estudo da terapia floral quando eu comecei o sistema, né? Então, eu não tenho como... É como se eu preciso ter o programa, senão eu não reconheço o que eu estou recebendo. Então, no meu caso, eu tenho... Por isso que eu me intitulo dentro dos Florais da Deusa como co-criadora. Porque tem uma parte que é minha, que eu preciso saber, que eu preciso aportar, para mim poder entender aquilo que esteve sendo dirigido para mim. Tá? Então, canalização é diferente, por exemplo, de incorporação. Canalização é como se você fosse um rádio e você sintonizasse num canal, né? E você passasse a receber aquele canal. Por quê? Porque você tem o código. No meu caso, o código é o conhecimento. Eu entendo, em primeiro lugar, eu fui preparada para ser esse receptáculo por essa equipe espiritual, antes de eu nascer, né? Já na minha genética isso foi preparado. E também através de eu reconhecer naquele sinal de luz uma informação traduzível para mim. Quando não é traduzível, eu tenho que esperar um pouco para entender. Esperar que caia um livro na minha mão, esperar um insight, esperar um professor que me traga alguma informação que eu ainda não tenho, um livro que me traga uma informação que eu ainda não tenha, para eu poder, digamos assim, dar conta, né? E a gente tem aqui também uma perguntinha que está chegando, né? Que é da Gasal. Deixa eu ver de pertinho aqui, que esses óculos estão meio fraquinhos. Quando a gestante não entra em trabalho de parto e o médico quer induzir o parto, pode-se usar uma mulher selvagem antes da indução com ocitocina? Pergunta ótima, Gasal. Pode sim. Nós temos deixa eu explicar um pouquinho para vocês, as outras pessoas que estão aqui com a gente na sala, do chat. Nós temos um trabalho que chama Kit Parto Feliz, que é um trabalho que acompanha a grávida 40 dias antes do parto, durante o trabalho de parto, logo em seguida do trabalho de parto e 40 dias depois do trabalho de parto. São, ao todo, 8 florais, 6 tipos de florais, mais 8 vidros. E tem um floral nesse kit que chama Mulher Selvagem. O Mulher Selvagem é para usar no momento que a mulher entra em trabalho de parto, né? Então, é isso que a Gasal está perguntando. Se pode usar esse Mulher Selvagem, por exemplo, se a pessoa a grávida, a gestante já está a termo, quer dizer, ela já está no período e ela precisa, não está entrando em trabalho de parto ou não tem sinais de trabalho de parto e começa a haver aquela pressão para induzir o parto, coisas assim. Então, pode sim usar, inclusive pode fazer aquele uso de flux, que é assim, de 15 em 15 minutos marcados no celular, assim, no despertador do celular, durante 3 horas. Um dia, depois no outro dia. E também bem importante,
A acupuntura também tem uns pontos, eu não saberia dizer quais, porque eu não sou acupunturista, mas a acupuntura tem uns pontos que são para precipitar o parto, que de fato são os pontos abortivos, né? Mas quando se ela realmente está há 40 semanas, 41, às vezes já está meio passando, e aí começa a ver aquela preocupação com o bebê, mesmo que o bebê esteja bem, né? Começa a ver aquela preocupação. Então, pode também, digamos assim, associar o uso do floral com a acupuntura. A gente tem também, eu me lembro que o meu filho mais velho, ele nasceu de quase 43 semanas. Era um gorducho, já nasceu com 2 meses praticamente. E ele não assim, o trabalho de parto não acontecia. Então, eu ia perto, no dia que eu entrei em trabalho de parto, eu não tinha desenvolvido ainda esse kit nessa época. Agora ele já está com 16 anos. E eu ia perto de um pé de arruda, porque a arruda, a gente sabe que também é uma planta que deve ser evitada no início da gravidez por ser abortiva. E eu não tomei a arruda naturalmente, não estou dizendo aqui que é para tomar. Eu ia perto do pé de arruda e encostava a arruda assim na minha barriga, no meu baixo ventre, no que seria o primeiro chakra, sabe? E cheirava o cheiro da flor e do pé de arruda. Então também ela pode cheirar, se ela tiver uma casa e que ela tem um pezinho de arruda ou tem uma folhinha de arruda, ela pode dar uma cheiradinha, ela pode botar um galinho de arruda dentro da calcinha, né? Que daí dá bem em cima do primeiro chakra, né? Primeiro ali, segundo chakra, que é bem importante para o trabalho de parto. Então, ela pode, sim, usar uma mulher selvagem. Agora, sim, quando usa uma mulher selvagem, tem que estar bem pertinho do lugar que vai ter o bebê, tá? Porque apressa muito o trabalho de parto. Então, tem que estar com tudo mais ou menos organizado, tem que saber que, de repente, o trabalho de parto pode começar. E às vezes, né, gente, casal, você, melhor do que ninguém, talvez saiba disso, né? A Gazal, eu falo sempre que a Gazal é da nossa rede, nossa professora autorizada e nossa terapeuta autorizada. Às vezes o bebê quer vir de um parto cesáreo, né? Essa alma talvez precise de um nascimento assim. Às vezes a mulher se prepara durante 9 meses, desde que ela sabe da gravidez, ela se prepara para um parto natural, para um parto humanizado, ela faz tudo o que é preciso e na hora do nascimento o bebê não vem, ou senta, ou não encaixa. Então a gente também tem que ter esse fluxo. Mas assim, respondendo a tua pergunta, sim, use na grávida o mulher selvagem, pode fazer o plus de 15 em 15 minutos, né? Durante 3 horas. Por exemplo, faz de manhã, depois faz de tarde de novo, depois faz de noite, tá? E aguarda, para não, né, pra gente não interferir demais, tá bom? Qualquer dúvida a mais, pergunte, por favor. A gente tem mais uma perguntinha da Flávia. Esta equipe espiritual é composta por seres de qual egrégora? Então, essa egrégora se chama Congregação Universal da Luz. Eles são de Sirius B, são dessas congregações que estão na Terra, muitas nós temos, né, hoje em dia, trabalhando pelo engrandecimento da Terra, pela cura, pela transformação da raça humana, são os nossos companheiros evolutivos, assim, que vêm de outros lugares do universo. E no caso da Congregação Universal da Luz, eles são especialmente ligados às questões de cura. Então, assim, embora às vezes, 2012 foi um ano, por exemplo, que houve algumas canalizações deles, que inclusive estão no meu blog, clarebarbeiro.blog.br, mas assim, não é a característica deles, como algumas outras congregações que realmente, né, trazem ensinamentos constantes, não é muito a característica deles. A característica deles é bem assim, de trazer técnicas de cura. Eu já estou desenvolvendo, além dos Glórias a Deus, uma segunda técnica que chama cura sistêmica, já há alguns anos, e todas relacionadas especialmente às questões de cura do trauma. Porque essa equipe, ela avalia que, na verdade, nós, seres humanos, nós que usamos o trauma como uma ferramenta de evolução mais rápida, quer dizer, o sofrimento, né? Que o que acabou acontecendo com a nossa raça é que a gente começou a ficar congelado nos efeitos desse trauma. Então,
Por causa desse congelamento, a gente começou a atrair repetições de experiências kármicas que já não são mais necessárias e que estão nos levando assim a uma retraumatização e muito sofrimento e muita dificuldade. Então, como muitas linhagens espirituais falam, a gente está num momento na Terra onde nós já podemos aprender e evoluir e resgatar e equilibrar nossos karmas e nossas dívidas e nossos aprendizados que ainda, né, não foram feitos, através de especialmente. Desculpa, perdi o fio da meada. Recebi uma perguntinha aqui do lado da minha equipe e perdi o fio da meada. Mas, assim, a gente já está num momento, a gente como raça humana, que nós podemos já aprender através da alegria, do fluxo, da abundância, do amor. Então, só que nós viemos de eras e eras onde o nosso processo de aprendizado e de resgate era através do sofrimento. Então, é todo um aprendizado novo que a gente tem que fazer e é toda uma ajuda que nós precisamos receber dessas técnicas de cura. E chegaram muitas técnicas fantásticas de cura nos últimos 30 anos na Terra, justamente para ajudar as pessoas a sair desse congelamento e chegar num lugar de maior expansão e de maior... do aprendizado através da alegria, né? Porque, assim, aqueles conceitos, esse é um planeta de dores, ação, para aqui se faz, aqui se paga. Isso está tão volta. E assim, dentro da visão da Congregação Universal da Luz, de quem eu sou porta-voz, esse grupo a quem eu sirvo, e que é a linhagem espiritual dos Florais da Deusa, esse grupo acredita que a gente pode e deve e vai evoluir e aprender e curar a partir de agora através do fluxo, do amor, da abundância, que a era do sofrimento acabou. E a gente trabalha muito nos Florais da Deusa e mesmo nas outras atividades que eu tenho para a gente conseguir encontrar essa forma nova de evoluir. Bom, vamos ver o que a gente tem mais aqui. Quem está chegando aí, depois que a gente já abriu, sejam bem-vindos. A gente teve alguns problemas técnicos, eu peço desculpas, acabamos iniciando com meia hora de atraso. Eu tenho que confessar para vocês que a culpada disso sou eu, porque é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho. E tinha uma série de coisas que tinha que fazer no site da Eventuals, que é esse provedor. E eu fui lá e fiz uma coisa errada. Aí a gente teve que refazer tudo de novo na última hora. Mas a deusa tudo provê e aqui estamos nós, né? Então, aqueles que chegaram depois do início, sejam muito bem-vindos. A gente está respondendo as perguntas. E vocês podem mandar as perguntas aí pelo chat, né? Que a gente vai estar respondendo aqui. E depois também, para quem perdeu o iniciozinho, a gente vai ter esse material gravado. Então, vocês vão ter acesso. Quem não viu tudo vai poder ver depois, tá bom? Então, vamos ver a próxima pergunta que eu tenho aqui, que foi enviada antes, que é da AB de Salvador, e ela perguntou se pode ser dado florais para bebês. Pode sim, tá? Os bebês, na verdade, podem receber floral de recém-nascido. Só o único cuidado que a gente tem e recomenda, a gente tem, por exemplo, vários florais que são para bebê, mas especialmente a linha Nana Nenê, que é de floral e borrifador, a gente recomenda que até os 6 meses, quando o bebê está tendo a amamentação exclusiva, que não seja dado na boca, né? Que a pessoa, que a mãe, o pai, né, coloquem 26 gotinhas na água do banho, coloquem nos pontinhos de perfume, pulso, atrás da orelha, nuca, né, têmporas, umas gotinhas, porque ele absorve mesmo assim, e aí ele não tem nenhuma interferência na construção do paladar dele, porque o floral, ele é diluído em água, na verdade, ele não tem nenhum princípio ativo da planta, e só tem o princípio energético, então, assim, é bem seguro de usar com criança, e eles respondem muito rápido. Então, a gente recomenda dessa maneira porque ele está construindo o paladar dele. Então, é importante que
que fique... porque a gente precisa usar o conservante, não tem como fazer sem conservante. Na verdade, a função do conservante alcoólico é conservar a água. O floral, se a gente colocar dentro do conservante alcoólico, ele vai ficar, o registro energético vai estar ali. Se você fizer uma foto Kirlian, por exemplo, que fotografa a aura do floral, você vai ver ele ali mesmo, depois de muito tempo, vai estar ali. Então, a gente usa, porque como o meio que a gente usa para esse registro energético, que é o floral, chegar até o corpo da gente, a água, a gente precisa usar um conservante para a água. Então, a gente recomenda que até os 6 meses a criança use dessa maneira, na água do banho, nos pontinhos de perfume. E depois dos 6 meses, então, que use bem diluído, assim, na aguinha, no suquinho, sempre diluído, porque, né, para ele também não associar o bem-estar com o gosto do álcool. Não tem nenhuma pesquisa feita em direção a isso, oficialmente, mas nós temos esse cuidado, né? Nós da terapia floral temos esse cuidado, assim, com os bebês. Tá? Então, assim, bem seguro. Os meus bebês usaram desde que nasceram e, assim, escolheram o floral com 8 meses de idade. Quando eles já estavam sentando, eu botei a caixinha na frente e eles já escolheram o floral. Porque na linha profissional, a gente trabalha com escolha, né? Então, eles já escolheram a primeira mandala. Agora eles já estão adolescentes, não está tão fácil assim de eles escolherem uma mandala de floral. Mas de vez em quando eu consigo laçar um para fazer. Vamos lá, então. Aí nós temos uma pergunta da LM de Montes Claros. Eu gostaria de saber se os florais da deusa estão alinhados com alguma religião ou filosofia, já que se chamam da deusa. Se eles estão ligados à tradição Wicca ou Wicca. Não, os florais da deusa não estão ligados a nenhuma linhagem, nem filosófica, nem religiosa. Eles são profundamente espirituais, mas na verdade, principalmente na linha profissional, onde nós temos os deuses e deusas, nós temos deuses e deusas de todas as culturas. Então, nós consideramos dentro dos florais da deusa que se nós nos alinhássemos com uma ou outra religião ou filosofia, naturalmente a gente criaria separação, né? Ou criaria uma panelinha, né? Então, os florais da deusa, eles são chamados assim, primeiro porque esse é um projeto que está sob a guarda do Divino Feminino, né? Inclusive todo o trabalho da Congregação Universal da Luz, dessa equipe que eu sirvo, que eu sou porta-voz, todo ele é ligado à linhagem da Grande Mãe. Então, a gente vem trabalhando muito nos florais da deusa para o renascimento e a presença novamente da deusa sobre a Terra. E entender, é bom entender que isso não é assim, contrapor com o masculino. Não, é junto. Tanto que nos florais da deusa a gente tem na nossa consulta da linha profissional, a gente tem o deus e a deusa juntos na mandala, sempre como consortes, né? Então, a ideia nossa é que a deusa possa, de novo, estar no coração das pessoas, porque é todo um movimento mundial ecoespiritual que está acontecendo, que é, na verdade, de preservação do planeta e que tem a ver com estar de novo conectado com a Terra, no sentido da Terra ser sagrada, da Terra ser uma deusa. Então, a gente digamos assim, honrou a nossa madrinha, que é a deusa, e aquela para quem que protege e que pediu para esse trabalho ser feito, nos florais da deusa, mas, de fato, nós nos consideramos integrados nesse movimento que é de renascimento da deusa. Todo o meu trabalho é muito dedicado para isso, com círculos de mulheres, com palestras nessa direção, porque eu acredito que a gente precisa trazer essa energia do cuidado, essa energia da preservação, essa energia do respeito com a natureza, que é inerente ao culto da deusa, para que possa, do lado do Deus Pai, poderem ter seres mais completos e mais inteiros.
E a gente tem uma pergunta aqui da Cíntia. Como o floral atua no nosso organismo? Bem bom essa pergunta. Às vezes as pessoas me perguntam assim, tá, você diz que não tem princípio ativo, não tem, quer dizer, não tem, a parte química da planta não está lá. Mas como é que eu tomo um floral para enxaqueca e eu melhoro, né? É assim, o floral, quando a gente faz o floral, ele é feito assim, num pote de água pura, né? Com as flores dentro, se a gente fizer de acordo com o método Dr. Bach. Tem outros métodos para fazer, né? Mas nos Florais da Deus a gente trabalha com o método tradicional desenvolvido pelo criador da terapia floral, que é o médico inglês Eduard Bach. Então, aí nessa água fica o registro energético da planta, porque a água ela é um receptáculo muito perfeito, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa, algum material daquele pesquisador japonês, o Dr. Emoto. É bem fácil de achar, se vocês forem para qualquer Google, aí vocês acham. Em que ele fez uma pesquisa onde ele, por exemplo, fotografou os cristais da água, depois, por exemplo, do cristal receber uma oração, depois do cristal receber uma energia de raiva, ou, sabe? E era incrível como as moléculas da água se transformavam de acordo com a energia que elas recebiam. Então, eu considero essa pesquisa assim, uma prova científica do princípio que a gente trabalha com os florais, que é deixar dentro da água o registro dessa energia. Aí vamos para a sua pergunta, né? Como que age no corpo? Então, age por ressonância. A energia dessa planta que está lá registrada na água, ela entra em ressonância com o teu corpo energético, com os teus corpos energéticos. Então, por exemplo, ao redor de nós temos um sistema que é um sistema áurico com 7 camadas, alguns estudiosos consideram 9 camadas, e nós temos ligados a essas camadas 7 chakras, e alguns sistemas, como o desenho humano, por exemplo, considera 9 centros, 9 chakras, em determinados pontos do nosso corpo que regem determinados órgãos e glândulas do nosso corpo. Então, o floral, ele entra em contato com esse sistema energético por ressonância, quer dizer, energia entrando em ressonância com energia, e aí esse sistema energético distribui esse recurso de cura e de equilíbrio para todo o corpo. E uma coisa importante, a nossa linha profissional é um pouquinho diferente à ação, que trabalha com os arquétipos. Mas a nossa linha pré-manipulados, ela é bem desse princípio. Então, o floral é como se a energia dele, por exemplo, vamos dizer que seja, eu tenho medo, né? E eu tomo o floral coragem, por exemplo. Não é o floral que, de repente, me faz superar meu medo. O floral, ele como se viesse do lado desse medo e através da presença e da pulsação, ele relembra o seu sistema energético, o seu sistema emocional, como que é ser corajoso. Porque uma coisa bem importante da gente considerar é que, assim, o nosso sistema, ele é desenhado para a saúde e não para a doença. Ele é desenhado para o equilíbrio e não para o desequilíbrio. Por exemplo, se você cortar o seu dedo lá cozinhando, né, ou qualquer atividade, ninguém vem e diz para o seu corpo, olha, você tem que se curar. Imediatamente parte um aviso de que tem uma entrada, a primeira camadinha lá de baixo já coagula para nenhum bactéria entrar, as células do sistema de defesa já vêm, e imediatamente já começa a reconstrução lá da primeira camadinha até chegar na última. O que você tem que fazer? Você protege para não entrar nada, você às vezes usa alguma pomadinha, alguma coisa para apressar, mas quem faz o processo é o corpo. Ele tem o desenho da cura, ele sabe como fazer. Então, o nosso desenho emocional, psicológico, energético, espiritual é para a autorregulação. Só que tem várias coisas que interferem e trauma é uma grande coisa, as agressões externas são outras coisas, as agressões relacionais, as agressões energéticas, tudo isso tira do nosso sistema a resiliência, isto é, a capacidade de resposta. Então, o floral vem como uma lembrança de como é que é ser corajoso, de como é que é ser equilibrado, de como é que é ser alegre, entende? Então, ele sempre vai agir por ressonância. Não é que você toma o floral e aí, no nosso sistema principalmente, você deixa de tomar o floral e aquela qualidade que você desenvolveu ou relembrou ou ativou enquanto você estava tomando o floral, segue junto com você, tá?
Se não ficou claro, você me pergunta de novo, tá bom? Não sei se era exatamente isso que você queria saber. E a gente tem uma perguntinha aqui que é uma indicação para obesidade dentro dos pré-manipulados. Nós temos um floral que chama Corpo Feliz, tá? Que é justamente para qualquer tipo de disfunção alimentar. Corpo Feliz é um floral que ele ajuda o seu corpo a se sintonizar com o que é bom para ele. Quantidade, qualidade, tipo de comida, né? Então, ele trabalha também a questão da mudança de hábitos alimentares. E, acima de tudo, ele trabalha uma coisa muito importante, que é a ansiedade que está por baixo e que acaba sendo direcionada para a comida, né? Então, ele não é só para obesidade, ele é também para os outros problemas, né? Tem pessoas que têm o problema exatamente oposto, não conseguem ganhar peso, né? Ou então bulimia, ou esses quadros mais que envolvem disfunções psicológicas na questão da comida. Então, esse é um floral bem interessante, só que é sempre bom, Flávia, assim, observar se tem outras coisas associadas com o quadro, porque, por exemplo, às vezes, questões hormonais podem estar interferindo, tem que observar, por exemplo, se na TPM não desequilibra muito a questão da comida. Daí, se for o caso, tem que usar junto, colocar junto os ciclos femininos, que é um floral que você usa 10 dias antes da menstruação, que é maravilhoso para equilibrar os sintomas, tá? Então, basicamente é esse. É bom só você olhar assim, se tem outras coisas. E uma coisa bem importante, eu acho, é, por exemplo, observar se essa obesidade ou esse desequilíbrio de peso se surgiu depois de um evento traumático. Porque a gente nunca se faz essa pergunta, né? Eu lembro uma vez que eu tive em Joinville dando uma palestra e uma moça que estava lá, ela tinha um sintoma bem estranho de umas manchas na pele e que ela não era tido como uma alergia, mas ela já tinha tentado vários tratamentos, tanto tradicionais quanto alternativos, e ela não estava conseguindo regular. E aí eu fiz aquela pergunta que eu sempre recomendo os terapeutas a fazer, que é: isso surgiu depois de um evento traumático? E aí ela parou assim e me disse: foi depois do acidente da minha filha. Ela teve uma filha que teve um acidente de moto jovem, na carona, né? E a filha ficou internada, quase morreu, era a única filha dela e foi assim uma coisa muito traumática. E aí eu recomendei para ela que ela tomasse, ao invés do que ela estava achando que era, ela estava tomando alergias, né? O nosso alergias, que ela tomasse o Superando o Trauma. 6 meses depois eu fui lá de novo dar essa palestra. E eu estava indo para a palestra e eu estava indo num corredor grande, assim, e de repente eu vi aquela pessoa, assim, vindo de braços abertos em direção a mim, assim, nossa, e eu não consegui lembrar quem era. E era essa moça, ela veio e me abraçou muito, com a pele super linda, e falou que tinha sido promovida, e que estava super feliz, e que a filha dela também estava tomando o Superando Trauma, e que estava sendo, assim, maravilhoso a recuperação da filha também. Então, assim, a gente sempre tem que olhar, quando a gente tem um sintoma, a gente tem que olhar se ela não é já um resultado de um estresse pós-traumático tardio que está se manifestando através, por exemplo, de uma obesidade, de uma depressão, de uma síndrome do pânico. Então, é sempre bom se fazer essa pergunta, tá? Se vocês... Então, para você, Flávia, seria o corpo feliz e se fazer essas outras perguntas que eu te falei para ver se talvez tenha mais algum para você usar junto, tá bom? A gente tem mais uma perguntinha chegando. A Letícia. Vi que vocês têm uma linha especial para bichos. Os animais também podem tomar mais de um ao mesmo tempo? E serve para qualquer animal? A gente tem, sim. A gente tem a linha Amor de Bicho, que é uma linha com 13 produtos e que cobre quase todos os sintomas de bicho, tá? Então, os animais não só podem, como devem, tá? Porque o que acontece com os animais? Eles, muitas vezes, eles esponjam as emoções da família e do dono, porque, assim, para os animais, nós somos da matilha deles, não interessa se são cães, gatos, passarinho, o que seja, né? Principalmente cães e gatos, eles nos veem como parte da família e eles parte da família. Então, se a família está passando por algum sofrimento, se tem algum ambiente, alguma
alguma coisa no ambiente que não está bem, eles muitas vezes fazem um quadro de doença como uma forma de transformar aquilo. Então, os animais, tem várias pesquisas hoje que provam que os animais têm consciência e têm sentimentos. Então, assim, os florais também agem nesses sentimentos, né, para positivar esses sentimentos e para ajudar, né? E a pergunta de se serve para qualquer animal, pode ser cavalo, pode ser passarinho, peixe, o que você, qualquer animal que você tenha, coelho, todos eles podem usar e se beneficiar, né? Você pode colocar, dependendo do tipo de animal, você pode colocar sempre vai colocar num pote de água, né? Mas também vai dar. E assim, determinadas fases também. A gente tem, às vezes, por exemplo, um cachorro filhote que está destruindo a casa, é o meu caso. Estou com um filhotão lá que está destruindo o meu jardim. Então, a gente entra, por exemplo, com um floral calma, que é para ele não deixar de ser aquela coisa alegre e saltitante que ele é naturalmente, mas assim, para baixar um pouco aquela ativação e ficar um pouco mais confortável, tanto para ele quanto para as pessoas da família, né? E se pode tomar mais um ao mesmo tempo? Sim, pode tomar mais um ao mesmo tempo. Qualquer dúvida pode escrever para a gente, que a gente indica, né? Tem bastante informação no site, tem uma página inteira só sobre essa linha, né? Então, pode dar com segurança, assim, 2, 3 fórmulas, sem problema. E às vezes as pessoas perguntam assim, quanto tempo? Até desaparecer os sintomas, tá? Então, é até ver que o animal está equilibrado naquela coisa, tá? Gente, antes que eu me esqueça, tá? Tem mais perguntinhas aqui. Mas antes que eu me esqueça, eu acho que vocês receberam um e-mail falando que todas as pessoas que participarem aqui do webinar, o nosso presente de aniversário, vão ganhar um cupom de desconto de 20%, tá? Então, assim, o código da promoção deixa eu ver se eu sei dizer aqui. Acho que eu não vou saber colocar, vamos ver. Mas é bem facinho. FD, de Florais da Deusa, né? 15 anos, tudo junto. FD, 15 anos. Tá? Então, assim, até final de março, né? Aí quem entra lá ganha um presente de 20% da gente, tá bom? Uma forma da gente dar as boas-vindas para vocês. Tem uma pergunta de uma moça de São Paulo, que ela fala assim, uma amiga aqui de São Paulo fez a mandala Florais da Deusa e pediu para mim falar um pouquinho sobre a mandala. E a mandala é a consulta, chamada assim, é a consulta da linha profissional Florais da Deusa. Então, nós temos, deixando claro, né, nós temos mais de 300 florais, né, quase 400 florais. Desses, 267 florais são o que a gente chama de linha profissional. O restante são os florais que vocês encontram prontos no nosso site, nos pontos autorizados. Então, são duas linhas. Uma linha que a gente chama pré-manipulados e uma linha que é essa linha mais, digamos assim, de um trabalho mais personalizado, de uma fórmula mais personalizada. E esse trabalho, essa síntese, vamos dizer assim, ela é encontrada junto ao terapeuta autorizado Florais da Deusa. Esse terapeuta, ele passa por uma longa formação de 1 ano e meio, onde ele tem uma série de pré-requisitos que ele completa para poder ser habilitado e autorizado a oferecer a mandala Florais da Deusa. A mandala Florais da Deusa é uma consulta de 2 horas, mais ou menos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, onde a própria pessoa vai escolher a sua fórmula. E essa fórmula é uma mandala, onde tem o Deus, a deusa e os 4 elementos, terra, fogo, ar e água. E cada um dessas posições, ela tem um significado, né? Então, a própria consulta, ela é quase assim como se o floral fosse um oráculo, entendeu? Que te dá, assim, a noção de onde você está, o que você precisa desenvolver, o que é o resultado no final da jornada, o que está impedindo você, qual é a qualidade que não está ativada e precisa ser ativada para você fluir no seu processo, qual é a qualidade que precisa ser ativada para sustentar esse processo e assim por diante. Então, é um trabalho bem gostoso, bem completo. E esse daí já é
com as fórmulas compostas de deuses e deusas, e também com o que a gente chama de os anéis integradores, que já são o Deus e a deusa unificados numa mesma forma. Então, esse é um trabalho já de tratamento mesmo, bem profundo, já dentro dessa linha, não tanto de aliviar sintoma, mas de cuidar, de fazer o processo grande de autodesenvolvimento. Né? Muitas pessoas usam essa linha dos florais, a mandala florais da deusa, como um caminho espiritual. Né? O que eu estou trabalhando agora, o que é necessário eu encarar, o que o meu processo está sugerindo que eu trabalhe. Então, de modo geral, é muito mágico também. E às vezes as pessoas me dizem assim, tá, mas eu não estou bem, como é que eu vou ser a pessoa que escolhe o floral? Será que eu vou escolher bem? E assim, nós temos 40 terapeutas trabalhando e eu posso dizer para vocês que em 100% das vezes o cliente escolhe perfeitamente. Primeiro porque o terapeuta sabe como oferecer, ou aprende como oferecer um ambiente super seguro para que a consulta aconteça e para que a escolha aconteça dessa forma. E também porque nós acreditamos profundamente nos florais da deusa que a sabedoria está dentro, que a autorregulação está dentro, que a nossa função é ajudar a relembrar o ser de tudo que ele é, de toda a maravilha que tem dentro dele. Então, assim, nós somos minimamente invasivos, nós somos minimamente conselheiros, nós realmente procuramos ser facilitadores da alma do cliente. É mesmo a linha para manipulados, é uma linha para ajudar a pessoa nos processos dela do dia a dia, com os sintomas dela, para que ela esteja mais inteira naquilo que ela está vivendo. Então, assim, a mandala florais da deusa, se você tiver oportunidade, se tiver um terapeuta perto de você que possa fazer, é uma experiência fantástica, é uma experiência que fala muito de você para você mesma. Você sai da consulta já muito transformado, tá? E a gente tem mais uma perguntinha aqui chegando. A da Ana Paula. Você acha que posso escolher um floral da deusa e tomar junto com a homeopatia que uso há um tempo? Gostaria de tomar o kit Equilíbrio 2 junto com o meu tratamento homeopático. Olha só, Ana Paula, a minha opinião é que a homeopatia trabalha num campo, num nível, os florais no outro campo um pouco mais sutil, eu acho, sabe? Então, eu acho que você devia perguntar para o seu médico, tá? Tem médicos, por exemplo, de modo geral, os homeopatas unicistas, eles não gostam que você use, porque como eles estão trabalhando com tipologias e com uma abordagem que é, assim, o seu floral de fundo, se você toma o floral, eles não conseguem saber, por exemplo, se o floral que está agindo ou a homeopatia deles que está agindo. Mas, se você toma homeopatia há muito tempo, eu acho que você é uma pessoa que sabe exatamente como a homeopatia age para você e como o floral age para você. Eu tenho muitos clientes que tomam homeopatia e tomam floral e tem bastante clareza, assim, de como que um age e como que o outro age. Então, assim, eu não quero ser definitiva nisso, porque eu acho que se você está em tratamento há muito tempo, no meu ponto de vista, não tem problema nenhum, mas eu gostaria que você perguntasse para o seu médico homeopata se tudo bem, né? Os florais, de modo geral, são bem sutis, né? Embora com resultados bem visíveis, né? Eu não me lembro o que o Kit Equilíbrio 2 tem, mas eu acredito que não deve interferir, não. Eu acho que você pode tomar tranquilo, tá bom? A gente está aí com o nosso tempo quase, mas vamos responder mais umas perguntinhas, né? Para quem está chegando agora, gente, bem-vindos, tá? Quem perdeu uma parte, não preocupa, porque a gente vai gravar e vai ter outras oportunidades de fazer esse tipo de interação com vocês. A nossa intenção é fazer mais vezes nesse ano, para a gente ter a oportunidade de responder as dúvidas e perguntas de vocês, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Essa é uma pergunta bem boa, que talvez sirva para muita gente. É a Dayana, aqui de Florianópolis, e ela fala assim: eu sou médium e sou muito sensível. Além dos florais da deusa que eu já estou usando, a Alma Feliz,
floral e borrifador. E o proteção ambiental, você recomenda mais alguma coisa? Então, essa é uma questão muito séria hoje em dia, né, gente? Porque o que está acontecendo? Nós estamos num momento onde muitas pessoas estão num estado evolutivo mais avançado, né? E necessariamente quando a gente começa a ficar mais avançado, vamos dizer assim, naturalmente a gente abre a nossa sensitividade, abre a nossa mediunidade. Né? Não que eu arriscaria dizer que, na verdade, quase todas as pessoas têm sensitividade e mediunidade. Eu acho que só, talvez elas não reconheçam como sendo, né? Mas a minha recomendação é para quem é médium e sensível, e principalmente para quem faz trabalhos, né? Quem trabalha com a mediunidade, tipo, por exemplo, eu trabalho em centros espíritas, né? Ou em grupos espirituais, enfim, que realmente mantenha o floral Alma Feliz como floral de fundo, usando sempre, tá? E também mantenha o borrifador Alma Feliz sempre que sente que sobrecarrega, sabe? O que ajuda muito também da nossa linha é a linha que são do tratamento dos 7 chakras, né? Ou mesmo o bálsamo, que é de equilíbrio dos 7 chakras. Então, usar isso assim várias vezes para ajudar o sistema energético a se manter limpo e purificado, né? E uma coisa importante, gente, assim, quem trabalha com pessoas, né, que trabalha com público, às vezes acontece aquela coisa, né, vem uma pessoa que aquele dia saiu disposta a brigar com alguém, né, ou saiu com aquela nuvem em cima da cabeça, e ela chega, descarrega aquilo, vai embora, e a pessoa fica com aquela energia densa. Então, ter também, dizer para si mesmo em voz alta, isso não me pertence, eu não aceito essa energia que está vindo na minha direção, isso não tem a ver comigo e eu não aceito. Né? Então, assim, eu acho que também uma pergunta que eu sempre falo para os meus clientes que têm essa questão de sensitividade é tipo assim, quando você, de uma hora para outra, você muda o seu estado de um estado positivo para um estado negativo, sem nenhuma razão, e você fica mal, fica ruim, se faz em voz alta, até na frente do espelho, se for o caso, a pergunta, será que isso é meu? Quando não é seu, o seu sistema imediatamente ele responde, a sua inteligência interna, ele responde, não, não é meu. Imediatamente você despluga daquilo. E você pode também, junto com isso, dar uma borrifada de alma feliz e te fazer essa pergunta. Assim que você limpa a sua aura, você diz, será que isso é meu? Né? Então, é muito importante isso. É muito importante, por exemplo, quem tem mediunidade, quem tem sensitividade, quem é curador, quem é terapeuta, muitas vezes parece que está escrito terapeuta na testa, né? Você senta no ônibus e a pessoa resolve pedir um conselho, compartilhar um problema, e às vezes a pessoa sai ótima e diz para você, nossa, como é bom conversar com você, e você está exausta, com dor de cabeça, ou arrotando, ou bocejando, quer dizer, sinais de que você recebeu uma energia que não era sua, ou se serviram da sua dispensa. Então, é fundamental trabalhar as questões de fronteiras e limites. Nós temos um floral chamado Limites Dizer Não, que ele é para várias coisas, mas ele é principalmente para dizer não sem culpa. Às vezes, a pessoa que tem essa mediunidade, que às vezes né, já está no caminho, tem algumas respostas, tem algumas ferramentas, às vezes, de modo geral, ela também é muito compassiva. Então, às vezes, através desse amor, desse coração grande, ela se deixa espoliar pelo outro. Não é bom, né, gente? Porque isso acaba gerando doença. Né? A gente conhece tantos médiuns desequilibrados que no fim acaba gerando uma doença séria porque não conseguiu limpar o sistema daquela energia tensa. Então, é bem importante essas perguntas, tá? Então, será que isso é meu? Né? E cuidar de sempre ter, eu brinco que quem é muito sensitivo tem que ter uma sacolinha de talismãs. Você tem que ter lá, no nosso caso tem esses florais, né? Borrifador proteção ambiental, borrifador alma feliz, floral alma feliz, o gel dos chakras, o gel protetor dos chakras, mas assim, pode ter lá a tua ametista, pode ter um óleo essencial que você gosta, pode ter daquilo que você sabe, um amuletinho, um saquinho de ervas abençoado. Você pode ter na sua sacolinha de talismãs aquilo que você precisa
para poder lidar com essa tua sensitividade. Às vezes eu recebo pessoas que me dizem assim, eu quero fechar a torneira, eu não quero mais receber nada. E, na verdade, não é assim uma bênção, né, gente? Quanta coisa linda vem através da sensibilidade que a gente tem, da mediunidade, que é perceber, às vezes, o que a outra pessoa não está percebendo. Então, se você é um curador, principalmente, a mediunidade, assim, equilibrada, no lugar, no serviço, é uma bênção, na verdade, né? Ficou mais uma perguntinha, então. A Ana Paula, que faz o tratamento de homeopatia. Ela pergunta, é melhor eu consultar um terapeuta floral do que eu mesma escolher um floral? Assim, Ana Paula, depende para que você quer. Por exemplo, se você tem bem claro para que você quer dizer, você tem um sintoma, seja emocional, seja físico, seja psíquico, que você tem bem clareza que é isso que está lhe incomodando, no nosso caso, você não precisa consultar um terapeuta. Você pode ir direto no nosso site e ir para a área de sintomas e ver quais são florais indicados para aquele sintoma. Tá? Mas, se você quer usar a terapia floral como uma terapia que ajuda você, por exemplo, a desvendar mais sobre você mesma, como se fosse uma psicoterapia, no mesmo nível de valor, entendeu? Então, aí seria mais interessante uma terapia floral. Porque aí você vai ter uma fórmula mais adequada para o teu quadro, né? O bom, por exemplo, no nosso caso, se você vai fazer uma consulta de floral, que no caso você faria a mandala florais da deusa, tem todo esse processo precioso da escolha, que é que dificilmente você vai escolher uma coisa que atrapalhe o resto que você está, né, digamos assim, trabalhando com a homeopatia ou com outra coisa. Um bom terapeuta vai saber de ti, provavelmente vai acertar a sua fórmula, né, e vai te fazer bem. A terapia floral, de modo geral, eu antes de ter os florais da deusa, antes de canalizar os florais da deusa, eu trabalhava com vários outros sistemas e com muito sucesso também, com muito retorno, né? Então, é você fazer a pergunta. Eu, nesse momento, estou precisando só de... Eu sei o que eu preciso, eu estou no momento do meu processo que eu sei que eu preciso trabalhar isso, então você já sabe, né? Ou, eu tenho esse padrão, eu não sei de onde ele vem, eu sinto que isso é profundo, eu sinto que isso é uma coisa antiga, ou eu sinto que isso é uma coisa de uma história familiar. Aí seria bom você procurar, então, uma terapia floral, que aí vai te ajudar bastante nesse processo que eu chamo de processo grande, que é uma coisa mais continuada, 2, 3 anos, uma coisa como uma terapia mesmo, tá? Se tiver dúvida ainda, pode perguntar, tá bom? E a gente tem o Jefferson falando, sou da cidade de Contagem, Minas Gerais, e tenho dificuldade de adquirir os florais e consultar um terapeuta. Gostaria de saber quais os requisitos para ser um autorizado para atender essas necessidades. E se é necessário fazer o curso. Então, Jefferson, na verdade, a loja virtual dos Florais da Deusa entrega para todo o Brasil, tá? Então, assim, é bem tranquilo. Você entra no site, compra, e assim, se for Sedex, em 2 dias você está recebendo. Se for outra, né, se for PAC, vai demorar um pouquinho mais. Mas a gente entrega e, assim, raramente a gente tem problema. Às vezes é uma encomenda que se perde, coisa do correio, mas, assim, nossa, é assim, 0,000%, 0,12%. É bem tranquilo, assim. A gente atende já com loja virtual há 4, 5 anos, sem muito problema, tá? Agora, para ser ponto autorizado, a pessoa precisa ter um CNPJ, quer dizer, ela precisa ser uma empresa e ela precisa ter um ponto comercial. Um ponto comercial numa área que permita vender floral, que seria farmácia, centros de cura, lojas de produtos naturais, ou lojas de produtos, né, correlatos, né? Seria dessa maneira. Nós vamos oferecer em algum momento no futuro próximo treinamento dessa linha pré-manipulados, tá? Online, mas isso está sendo feito ainda. Talvez daí você possa se juntar a gente. Em relação à linha profissional, essa sim precisa fazer curso, tá? Precisa fazer esse curso grande que eu falei, se for o caso de fazer a mandala, de facilitar a mandala,
esse curso longo de 1 ano e meio, que é bem complexo. Inclusive, nós temos uma formação acontecendo agora em 2015 em Belo Horizonte, no seu estado. Não sei se é longe ou perto, não tenho ideia, mas se você entrar no nosso site, na faixa de cursos, você vai ver que a nossa professora autorizada, Ângela Gastal, ela está oferecendo um curso em Minas Gerais, que começa, se não me engano, agora abril, ou maio, ou junho. Agora, no primeiro semestre, começa o primeiro módulo. Então, se você quiser, também a gente manda o material para você, né? Se você nos permite, a gente manda o e-mail marketing com todas as informações. Seria ótimo receber. A gente tem poucos terapeutas homens no nosso sistema. A mulherada, assim, acho que nós temos 5 terapeutas homens. Então, são muito bem-vindos, porque precisa equilibrar um pouquinho, né? O princípio feminino com o masculino. Então, que você seja muito bem-vindo, tá, Jefferson? E que você precisar também, se você, por exemplo, quiser indicar para as pessoas, se você é terapeuta, quiser indicar para os seus clientes os florais da deusa, você, pelo site, você entra ali, tem uma lapela só de sintoma e que lista cada doença, cada desequilíbrio e todos os florais que servem para aquele desequilíbrio. Daí você pode dar uma estudadinha no caso do seu cliente e já fazer uma digamos assim, uma orientação para ele de qual floral que ele deve comprar no site. Tá bom? É isso. Vamos ver. Deixa eu ver que horas são. Já passamos do tempo. Ai, meu Deus. Mais alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma que ficou aqui. Uma última perguntinha, então, que na verdade chegou antes, não sei nem se a pessoa hoje, com os problemas que teve, se conseguiu se inscrever, tá? É a Tânia de Blumenau. Ela falou assim, eu vi a matéria em que você foi entrevistada pela revista Bons Fluidos de março sobre a prosperidade. Sou terapeuta e tenho dificuldade de cobrar. O que você me aconselha? É uma questão, né? Às vezes o terapeuta acha que né, tem uma crença, assim, até cultural, né? De que a pessoa trabalha com essas coisas de energia, de luz, de cura, e que ela não deve cobrar por isso, como se todos os cursos que ela fez, todas as formações que ela fez, ou todo o tempo que ela dá, não fosse, digamos assim, valioso, né? Para cobrar do cliente. E aí acaba atraindo também aquele cliente que tem dificuldade de pagar, acaba atraindo aquele cliente que enrola ou que, por sua vez, também acha que quem trabalha com isso não precisa receber, né? Bom, o meu conselho, em primeiro lugar, em termos de floral, porque eu estou aqui falando como co-criadora dos Florais da Deusa, seria o floral Eu Posso, Eu Sou, unido ao floral Abundância, tá? Mas, acima de tudo, eu acho que você tem que fazer um trabalho no sentido do eu mereço, sabe? Porque certamente você oferece um bom atendimento, um bom trabalho. E assim, gente, não importa se o atendimento que você oferece é simples, não importa se você fez só um curso, não importa se você sabe só uma técnica, mas você está lá disponível com seu tempo, com seu amor, com a sua presença para realizar aquilo. E a pessoa que está chegando ali, ela precisa exatamente daquilo, não interessa o quanto você tem que oferecer. Se você tem 10% para oferecer, 10% é tudo que ela pode receber. Se você tem 100%, você tem muitas técnicas, muito tempo, muita experiência, muito tudo, essa pessoa talvez está preparada para receber mais. O universo tem uma justeza absoluta, né? Então, assim, é bem importante que você observe um pouco como são os padrões de merecimento da sua família, né? Às vezes vale a pena fazer, por exemplo, um trabalho de constelação familiar para dar uma olhada nisso, né? Olhar um pouquinho os valores em relação ao dinheiro. Né? E uma coisa muito importante, gente, é claro, assim, fazer essa diferenciação dentro do seu coração de que a luz que você, eventualmente, você trabalha com a luz, trabalha com, né, com alguma egrégora de luz, é óbvio que não é sobre isso, não é isso que você está cobrando, né? Se você é um canal, você está cobrando o espaço que você está oferecendo para a pessoa, a sala, você está cobrando o seu tempo, você está cobrando a técnica que você aprendeu para ser capaz de servir daquela maneira, né? Está cobrando a sua expertise. E eu acho muito importante, eu falo muito para os terapeutas isso, eu acho muito importante a gente mudar esse paradigma de que ser terapeuta holístico
ou trabalhar com medicina integrativa significa necessariamente ser um profissional mal remunerado. Não é verdade, não precisa ser assim. Esses são os profissionais que fazem um benefício maravilhoso e eles merecem ter tanto sucesso econômico, profissional, como qualquer outro profissional. Então, eu acho bem importante também que se você acha que o trabalho com a luz, com as técnicas de cura alternativas não pode ser cobrado, talvez você deva se juntar, então, a um trabalho, a um instituto, um local que oferece um trabalho voluntário. Se você tem gastos com consultório, se você vive desse trabalho que você tem, dessa profissão, você precisa encarar o fato de que é adequado você receber. Vou responder as duas últimas perguntinhas, se vocês me permitirem passar um pouquinho do prazo. Ana Paula... não são perguntas, que delícia, são gratidões. Ana Paula dizendo, Claire, muito obrigada e espero que tenhamos mais oportunidades assim. Vamos ter. E a Flávia, gratidão a você, Claire, e a toda a equipe. A gente agradece. Então, minhas queridas pessoas, acho que foi bem, teve bastante coisa, né? A gente conseguiu responder todas as perguntas, tanto as que chegaram quanto as que tinham vindo antes, né? E a gente vai arranjar um jeitinho de fazer isso com mais regularidade. E se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, escrevam para a gente. A gente tem grande prazer em esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Que o sábado seja maravilhoso. Vocês sabem que ontem entrou o ano astrológico, né? Um novo ano astrológico. Então, feliz ano novo para todos vocês, e que a gente possa realmente fluir com mais leveza e com mais alegria. Muito obrigada. Namastê.